Um dos fundadores do PT denunciou o enriquecimento ilícito de Lula em rede nacional antes de morrer. Aliás, a pessoa a qual eu me refiro não só deixou o partido quando percebeu que o que acontecia na prática era muito diferente do discurso promovido desde o início, como ainda foi um dos responsáveis pelo pedido que originou o impeachment sofrido por Dilma Rousseff, do PT. Hélio Bicudo foi um conhecido jurista e político brasileiro. Ao longo da sua trajetória, ele chegou a exercer cargos importantes no meio político, como o de ministro da Fazenda por um curto período de tempo, em 1963, durante o governo de João Goulart, também o de deputado federal pelo estado de São Paulo, entre 1991 e 1999, e ainda foi vice-prefeito de São Paulo durante o mandato de Marta Suplicy. Ele também ficou conhecido por sua atuação em defesa dos direitos humanos, tanto que chegou a ser presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos entre 1998 e 2001. Lá no início da década de 80, Hélio Bicudo ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, o PT, onde permaneceu até meados de 2005, quando anunciou sua desfiliação em meio ao cenário de escândalo do Mensalão envolvendo o partido e muitos dos seus integrantes. Na ocasião, Bicudo anunciou publicamente que estava deixando a legenda e afirmou convictamente que o PT havia chegado a um estado incorrigível. Bom, Hélio Bicudo faleceu em 2018, mas antes disso, em 2015, ele jogou a M no ventilador em uma entrevista em rede nacional e colocou em xeque a trajetória do seu antigo companheiro de partido, Luiz Inácio Lula da Silva. Hélio Bicudo foi um dos 3 autores do pedido que originou o impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff, um processo que ocorreu entre os anos de 2015 e 2016. Foi em meio a esse contexto que Bicudo, ao lado de Janaína Pascoal, outra autora do pedido, esteve no Roda Viva em setembro de 2015. Um dos pontos que merece destaque, por sinal, antes mesmo de mostrar o que ele disse sobre Lula, é a afirmação que ele fez em relação ao próprio partido. Mesmo após 10 anos longe do PT, ele continuou sendo duro em relação àquilo que o partido, que ele próprio havia ajudado a criar, se tornou ao longo do tempo. Eu acho que o PT vestiu-se de uma vestimenta no sentido de que era o partido salvador da pátria. Eu fui nessa, quando eu não era. A partir do momento que eu percebi que não era, eu saí do PT. Só que o ponto mais polêmico da sua participação não foi esse, mas as afirmações em relação a Lula. E é importante relembrar aqui o contexto. Naquele momento, Lula era um ex-presidente da República e sua primeira condenação no âmbito da Operação Lava Jato só ocorreu cerca de 2 anos mais tarde. Portanto, as afirmações feitas por Bicudo naquele momento partiram da sua própria percepção, de alguém que viveu dentro do partido enquanto Lula era presidente em seu primeiro mandato, e não de alguém que apenas reproduz o que é dito pela imprensa. Pois bem, veja só o que ele disse. Uma das coisas que me impressionou muito foi o enriquecimento ilícito do Lula. Que ninguém fala nisso, mas eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados. Não é? Hoje, o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. Pois é, o questionamento de Hélio Bicudo era muito óbvio e ainda é muito válido hoje. Em 2022, por exemplo, Lula declarou ao TSE um patrimônio de cerca de 7,4 milhões de reais, sendo que entre os bens declarados por ele estão imóveis com valores completamente defasados em relação aos valores de mercado, como apartamentos de 19 mil reais e até terreno de 2.700 reais. Ou seja, o patrimônio real no nome dele é muito maior do que isso. Eu confesso, inclusive, que estou muito curioso para ver qual será o patrimônio declarado por Lula nesse ano, se haverá um crescimento significativo ou se será o mesmo. Até porque, eu não sei se você está lembrado, mas depois de eleito presidente em 2022, mas antes de tomar posse, ele teve uma reunião com ministros do STF, sentou-se ao lado de Gilmar Mendes e, coincidentemente, naquele mesmo dia, Gilmar desbloqueou cerca de 5,5 milhões de reais da falecida esposa de Lula, Marisa, um valor que havia sido bloqueado na Operação Lava Jato. Os filhos do casal ficariam com a maior parte, mas 20% do valor era de Lula. Portanto, pelo menos 1 milhão de reais ele teve de acréscimo no seu patrimônio assim, da noite para o dia. Bastou uma reunião com um velho amigo. E veja só, em nenhum momento consideramos os imóveis atribuídos a ele na Operação Lava Jato, pois esses não estavam em seu nome e, segundo o próprio, nunca foram dele. E se entrarmos na discussão sobre os filhos dele, a conversa pode ficar ainda mais estranha. O mais conhecido deles, em função das manchetes, Fábio Luiz, que hoje é investigado no contexto do escândalo do INSS, teve um crescimento patrimonial suspeito muito antes de ter qualquer relação com o famoso careca do INSS.
Eu já contei essa história detalhadamente aqui no canal, então vou apenas resumir rapidamente para relembrar. Fábio Luiz, conhecido como Lulinha, era monitor de zoológico, recebendo 3 salários mínimos por mês, quando seu pai foi eleito presidente da República pela primeira vez. Em 2003, primeiro ano de mandato de Lula, Fábio Luiz entrou no meio empresarial, se tornando sócio de 2 amigos de infância, os filhos de Jacob Ittar, que era político aliado e amigo pessoal de Lula. No ano seguinte, a partir da mesma sociedade, surgiu a Game Corp SA, que viria a atuar no ramo de entretenimento na televisão, mas curiosamente, antes mesmo de iniciar suas operações, que aconteceu em 2005, a empresa recém-fundada já recebeu um primeiro aporte milionário da Telemar, uma grande companhia de telecomunicações na época que trabalhava com concessão governamental e que posteriormente se tornou a Oi. O crescimento do negócio de Lulinha com os irmãos Bittar, que teve seu auge com a Play TV, foi recheado de coincidências ao longo do tempo, incluindo sua relação comercial com a Bandeirantes, por exemplo, enquanto a emissora recebia um significativo aumento de receitas de publicidade governamental. Mas a maior coincidência envolveu novamente a Oi, que naquele momento já havia abandonado o nome Telemar. Em 2008, a Oi fez um novo aporte milionário na empresa do filho de Lula. E, coincidentemente, naquele mesmo ano, o petista assinou um decreto presidencial promovendo alterações na Lei Geral de Comunicações e permitindo assim que a Oi efetivasse a incorporação da Brasil Telecom, algo que vinha sendo negociado há um bom tempo, mas que era impedido de ser realizado pela legislação vigente. Bom, com isso, eu aproveito para trazer aqui uma última fala de Hélio Bicudo, ainda naquele mesmo programa, pois ela tem tudo a ver com isso. O que o Lula fez para ser o miliardário que ele é hoje? Ele foi presidente de 2 mandatos. Pois é. Isso, o mandato não dá para isso. Salário? Né? Agora, ele ser caixeiro viajante de uma empresa, o Lula se corrompeu e corrompe. A sociedade brasileira é hoje. O jornalista até tentou passar pano para Lula, mas essa conta está muito, mas muito longe de fechar. Olha só, se pegássemos o valor atual do salário bruto do presidente da República, que é de pouco mais de R$ 46.300, e multiplicássemos esse valor por 96, que foi a quantidade de meses em que Lula esteve na presidência em seus 2 primeiros mandatos, que é de onde teria saído esse patrimônio de 7,4 milhões declarado em 2022, o valor total acumulado ainda seria de menos de 4,5 milhões de reais. Isso se ele não tivesse pago nada de imposto de renda ou de qualquer outro desconto sobre a folha e estivesse guardado integralmente todo o valor recebido, considerando o salário de hoje. A conta está longe de fechar, não é mesmo? Ah, mas ele dava palestras que eram muito bem remuneradas, ele fazia isso, fazia aquilo. Pois é justamente disso que Hélio Bicudo falava. E aí, você acha que o jurista tinha razão nos seus questionamentos?